Olá, amigos. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Diferente porque eu tenho feito até agora vídeos com amigos, bate-papo. Hoje não vai ser de bate-papo, só eu vou falar. E também vou voltar a gravar lá de fora, ao ar livre, como já fizemos algumas outras vezes. O que eu quero falar é rememorar um pouco aquilo, como está hoje. Naquela época, a minha família, em função do tempo que passou, né? Lembra que eles estavam na Vila do Gamec, na casa que nós tínhamos, né? E eu quero falar de alguns fatos que aconteceram em seguida a permanência nossa lá no Gamec e que culminou com uma série de mudanças de vida também, que vou falar um pouquinho aqui nesse nosso vídeo. Bom, ainda no Gamec, as crianças muito alegres, muito felizes, muitos amigos, né? Muitas diversões próprias de uma vila, de um condomínio, né? Clube, tudo aquilo que eu já falei para vocês. E a escola, eles estavam muito felizes com a escola. Enfim, era um paraíso, principalmente para crianças, né? Onde eles tinham liberdade total e isso tudo fazia deles crianças muito felizes e alegres. Bom, a situação, por outro lado, fora da vila, quer dizer, no contexto do país, não estava assim tão bem, né? A situação de guerra tinha amenizado, tinha assim uma pseudo-paz, as atividades de guerra tinham paralisado, até mesmo o líder da facção contrária ao governo, a UNITA, né, tinha se deslocado para Luanda na perspectiva de que houvessem eleições para identificar o novo presidente do país. E, evidentemente, o senhor Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, era o candidato natural, né, concorrendo com o presidente da época, o engenheiro José Eduardo dos Santos. Muito bem. O processo, a UNITA estava, como disse, presente em Luanda. Uma coincidência, as instalações que o governo disponibilizou para que a estrutura do Jonas Savimbi ficasse implantada dentro de Luanda era o complexo do Miramar, ou seja, uma estrutura da Indiama, a empresa com quem nós trabalhávamos, né? Casas belíssimas, é um complexo muito bonito, ainda é bonito hoje. Só que eles se instalaram lá, o Jonas Savimbi instalava, só que na casa ao lado estávamos nós, toda a estrutura do Luzamba, a estrutura administrativa de apoio à mina, ficava naquele complexo também. Então convivíamos com essa situação, porque o Jonas Savimbi estava lá, com toda uma estrutura militar também, soldados armados, enfim. Mas um convívio pacífico, não tínhamos nenhum problema com a presença deles. Mas efetivamente era algo diferente do nosso dia a dia. Bom, o processo continua, continuamos vivendo aquela realidade, todo dia íamos trabalhar, voltar para casa, voltar para a vila. Só que as eleições aconteceram e o processo começou a ficar um pouco tenso dentro da cidade de Luanda e no país como um todo, tenso a ponto da própria Odebrecht orientar que todos aqueles que estivessem com família, as famílias tinham que sair do país, não podiam ficar mais por questões de segurança, que foi uma medida bastante coerente, bastante séria e bastante correta, e nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê, né, eu estar fazendo essa afirmação. O fato é que nós tínhamos que sair, tínhamos que levar nossas famílias para fora. Naturalmente seria regressar ao Brasil, né? Regressar ao Brasil como todos aqueles brasileiros que lá estavam. Só que o projeto já tinha iniciado, aquela história que eu contei para vocês, tinha uma estrutura na África do Sul, uma estrutura em Portugal, uma estrutura no Brasil. E a proximidade da África do Sul nos chamava muito a atenção sobre o fato de podermos estar mais vezes presentes em casa, né? Já que nós ficávamos na mina 3 meses, para depois ir em casa, passar 2 semanas e voltar. Então, o fato da África do Sul ser tão perto e termos um escritório lá, e no meu caso particular, aquele escritório era ligado a mim, portanto, eu tinha a necessidade de estar presente lá mais outras vezes, mais a miúde, digamos assim. Então,
ficou então a ideia de irmos morar na África do Sul. Nossos filhos já estão tão acostumados a mudanças que para eles era mais uma mudança. Ponderamos a hipótese de ir para Portugal ou voltar para o Brasil. Bom, prevaleceu ir morar na África do Sul. Por as razões que já falei, e também pelo fato de ser um país que fala inglês, era uma oportunidade das crianças aprenderem o inglês mais de perto. O meu mais novo, inclusive, foi alfabetizado em inglês naquela ocasião, por causa da idade que tinha quando chegamos lá. E pronto, vamos morar em Joanesburgo. Isso aconteceu no início de 1992, janeiro de 1992. Fomos a minha família, a família Delmar também. Em seguida foi a Newton Tete e foi Paulo Ramos. Então, nós tínhamos esse pequeno grupo brasileiro, né? Lá já existia o Bonilla com a família dele, Bonilla é peruano, mas convivia com os brasileiros, e tinha um outro colega da Odebrecht que já morava lá, mas estava dentro de um outro contexto que não era do Lusamba. O fato é que fomos morar na África do Sul. Mais uma excitação, mais um desafio, mais uma coisa, um fato novo, né? Quando nós nos deslocamos, nós fomos passar Natal e Ano Novo no Rio de Janeiro, na família, e depois dali viemos direto para Johannesburgo. Então, aquela história que contei da outra vez, quando fomos para Luanda, aconteceu a mesma coisa para Johannesburgo. Vamos uma situação nova, chegamos lá, chegamos de noite, as crianças excitadíssimas, vamos para um hotel, para depois, no dia seguinte, procurar lugar para morar, enfim. Foi todo mais uma mudança. Uma particularidade, num país de língua inglesa, com hábitos totalmente diferentes daqueles que nós estávamos acostumados, né, a conviver, um desconhecimento grande, de certa forma, nosso, daquilo que podíamos contar com a estrutura do país, né? Mas efetivamente um país belíssimo. Johannesburgo é uma cidade maravilhosa, muito bonita, com todos os problemas que nós sabemos que existiram, principalmente estamos falando de 1992, há muito tempo atrás, mas efetivamente existiam problemas, principalmente aqueles relacionados a racismo, a apartheid, aquela coisa toda, que nós vivenciamos, talvez não com a intensidade que acontecia anos anteriores à nossa chegada, mas era latente, nós conseguimos perceber esses problemas, essa diferenciação que existia. Que, de certa forma, era um desafio, né, lá estar, principalmente do ponto de vista profissional, fazendo um parêntese, depois continuar falando com o aspecto da família, mas nós estávamos constantemente lá, principalmente Delmar e eu, em reuniões, representando a Indiama, uma empresa angolana, né, que vez por outra os diretores da Indiama iam conosco para lá, então sempre tinha algum desconforto, né, pelo menos na relação social, de restaurantes, bares, essa coisa toda, porque ainda estava presente um pouco daquela situação de um racismo que não dá para entender direito as razões dessas coisas. Bom, mas voltando então à família, alugamos primeiramente um apartamento só para podermos para não ficar em hotel, que é aquela coisa desagradável. Alugamos um apartamento mobiliado só para poder irmos procurar casa. Encontramos, aliás, abre-se um parênteses, Johannesburgo tem bairros maravilhosos, nós alugamos uma casa muito agradável, com conforto, com espaço, um terreno muito bonito, as crianças ficavam bastante relaxadas lá. Fizemos logo aquilo que toda criança gosta, compramos um cachorro para um cachorro para outro, enfim. Mas aquilo que eu disse, começamos a conviver com a realidade, né? Primeira realidade a ser vencida, direção de carro. O carro, a direção é inglês, né? Então o volante do lado direito. Andar na rua é o contrário daquilo que se anda no Brasil. Então, era cansado. Você saía de casa, quando voltava, estava cansado, porque dirigir com aquela tensão a sua lógica é outra, né? Então você tem que estar sempre pensando para fazer aquilo que você normalmente faz automaticamente, lá você tinha que fazer pensando para não errar, né? Fazer manobra, então, estacionar um carro era uma coisa de doido. Bom, colégio para as crianças. Felizmente conseguimos um belo colégio, Sundown School, maravilha. As crianças ficaram encantadas.
tinha o problema do uniforme, porque o uniforme, coitados, coisa que o brasileiro não está acostumado a isso, né? Os meninos usavam um blazer vermelho, um boné, meia até o joelho, calça curta, enfim, e gravata, coisa bem inglesa, né? A colonização da África do Sul é inglesa, né? Então, todos os hábitos são hábitos muito ingleses e que também teve a necessidade de adaptação, né? De percepção daquilo que realmente tinha que ser a nova realidade nossa. Mas foi muito bom, nós conseguimos, as criança pega muito rápido, então já começavam a conversar em inglês com os amigos, às vezes promovia lanches lá em casa e as crianças levavam os amiguinhos deles sul-africanos, né? E ficava aquela conversa, né? Um falava português, outro falava inglês. Depois fazíamos alguns aniversários entre nós, estava lá, tem uma foto aí dos meus filhos, com os filhos da Marra, com os filhos do Newton Teto, com os filhos do Paulo Ramos, até mesmo com os filhos do Bonilla, enfim. Tudo isso eram ações que precisavam ser feitas até para tranquilizar a todos, porque lá também tinha uma questão importante, né, em Johannesburgo, que era um certo pavor, quer dizer, as casas todas tinham um alarme ligado a um sistema de segurança, tinha um alarme de pânico, se você apertasse aqui, a estrutura de apoio de empresas de segurança entravam na sua casa de uma vez por todas. Assim. Era uma coisa assim de doido. Aquilo estressava muito. Eu me lembro que a minha esposa ficou muito estressada com esse tipo de coisa, porque nós não estávamos acostumados a isso. Né? Bom, as crianças, como disse, adoravam tudo aquilo. Começaram a aprender coisas que eles não conheciam. O jogo de cricket, né, que no Brasil praticamente não existia isso naquela época, né? Mas eles começaram a jogar aquilo, gostavam muito, tem aí uma foto mostrando eles. Bom, mas o fato é que o tempo foi passando, aconteceu aquilo que mais tarde não vê em outros vídeos, a paralisação do projeto em função de um ataque militar, né? E o projeto parou, né? A família estava na África do Sul ainda. Bom, o que vamos fazer? Nós tínhamos a convicção, naquele momento, que seria possível voltar a Lusamba. Então, a família fica onde está. Essa foi a premissa que nós adotamos, tanto eu como Devaco, todos aqueles que estavam envolvidos no projeto. Né? Nós acreditávamos que íamos voltar, então não mexe na condição que temos hoje. Mas, aí tem um outro mais, que também fomos submetidos. A situação na África do Sul estava da seguinte forma: o Nelson Mandela saiu da prisão e inicia um processo, né, de convivência social, a ponto dele realmente acabar sendo indicado para ser presidente do país, na verdade. E o Nelson Mandela, com todo o seu carisma, ele é uma pessoa fantástica, eu sou admirador profundo dele. E eu me lembro até uma vez, nós estávamos no aeroporto esperando não sei quem, não me lembro mais, e daqui a pouco chega o Nelson Mandela. A excitação das pessoas, particularmente dos nossos filhos, né, em ver o Nelson Mandela, um senhor muito simpático, muito alegre, as crianças correram, é uma pena, eu não tenho mais essa foto, eu tinha essa foto, mas não sei onde ficou. Todos foram em volta dele conversar com ele, ele conversou com todas as crianças, abraçou, beijou as crianças, eles ficaram encantados com o fato de estarem ali conversando com o Nelson Mandela, né? Foi muito interessante. Mais, o Nelson Mandela, a iminência do Nelson Mandela ser eleito como presidente, deixava em nós uma dúvida. O que é que vai acontecer nesse país? Não podemos esquecer que existia efetivamente uma condição de racismo muito forte. Não podemos esquecer que naquela época a população do país era de 30 milhões de pessoas, mais ou menos, e cerca de 25 milhões eram negros e 5 milhões eram brancos, que a condição de vida dos brancos era melhor, naquela época era melhor. Estava vindo aí um presidente negro. O que vai acontecer? Nós tínhamos uma dúvida. Aliás, não só nós, muitas pessoas tinham. A comunidade portuguesa, que era bastante grande, diga-se de passagem,
era quase que um bairro só dos portugueses. Era até um detalhe interessante, toda vez que nós tínhamos saudades do Brasil, queríamos comer as nossas comidas, nós íamos no bairro português comprar o feijão, comprar o arroz, essas coisas todas que fazem parte da culinária brasileira, né? Bom, mas então, o que ia acontecer com a África do Sul? Vai estourar uma grande confusão aqui? Será se vai ser possível nós ficarmos? Estava acontecendo alguns problemas com a comunidade portuguesa, e até de algumas mortes, né? Alguns ataques, algumas ficções entre os africanos, sul-africanos, negros e os portugueses. Então ficou aquela dúvida: o que fazemos? Continuamos aqui ou vamos embora também? Já tínhamos ido embora de Angola, agora resolvemos ir embora. Resolvemos ir embora, infelizmente, porque realmente Johannesburg, a África do Sul de uma forma geral, Cape Town é uma cidade linda, Durban, maravilhosa, Porto Elizabeth, nós rodamos a África do Sul toda e foram momentos muito agradáveis, mas precisávamos decidir o que fazer. Então, decidimos que não iríamos ficar por lá. Então, iniciamos o processo de saída do país. Tínhamos a hipótese de morar em Portugal, mas resolvemos, esse é o problema de gravar ao vivo. Esse helicóptero, um momentinho. Esse helicóptero parece que me persegue toda vez que eu vou gravar um vídeo, o helicóptero passa aqui em cima, bem na minha cabeça, então praticamente não dá para ouvir. Né? Sim, mas eu estava dizendo que morar em Portugal era uma hipótese, mas nós estávamos muito tempo fora da nossa base. A minha base, da minha esposa, é Rio de Janeiro. Nossos filhos nasceram na Bahia, nasceram em Salvador, mas sempre estiveram em algum lugar, né? Nós sempre viajamos, eu já mudei 30 vezes na minha vida, então o conceito de família eles não tinham, né? Se você passasse na minha casa 2, 3 dias, você já virava tio. Então a ideia foi voltar para o Brasil e voltar para o Rio de Janeiro, onde está toda a minha família, a família da minha esposa, para que a gente pudesse dar a eles o sentido de família e, a partir daí, ter uma vida normal, digamos assim, em relação aos outros jovens. E foi assim que nós fizemos, voltamos para morar no Rio de Janeiro e estamos até hoje. Foi um período de adaptação deles, né, das crianças, mas valeu e acho que foi uma decisão acertada. Então foi assim que terminou o processo nosso da família. De lá para cá, a família não voltou mais para Angola, né? E a guerra só foi terminar em 2002, então tudo isso acabou não permitindo um retorno e eu acabei ficando em Angola sem a família. Amigos, rapidamente foi isso que aconteceu com a minha família até o processo de saída definitiva de Angola e da África do Sul. Espero que tenham gostado dessa pequena historinha. Nós vamos regressar nos próximos vídeos já com as histórias específicas do Projeto Ilusão, para em seguida falarmos de outros projetos que vivenciamos também. Não esqueça do likezinho e se não se inscreveram, por favor, façam. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.